Olá pessoal, Eliane da Silva começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o Personal Statement. Se isso é um vídeo que te interessa, então fique até o final, mas antes disso não se esqueça de subscrever, ativar as notificações, deixar um like e também um comentário, seja uma crítica construtiva ou até mesmo um comentário relacionado a esse vídeo ou aos vídeos passados. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Pessoal, só para trazer um bocadinho de contexto, o personal statement é uma declaração pessoal que tu vais ter que escrever através do UCAS para as universidades a explicares o motivo pelo qual tu queres estudar um determinado curso. A boa notícia é que tu não precisas escrever vários personal statements, tu só precisas escrever apenas um, que vai ser enviado para todas as universidades que tu vais aplicar. Então, tu tens que ter isso em conta, porque o personal statement é direcionado principalmente para o curso que tu queres fazer e não direcionado a uma universidade específica ou às universidades que tu queres aplicar, ok, pessoal? Então, quando vocês forem escolher os vossos cursos ou o vosso curso através do UCAS, tenham isso em conta. Não apliquem para cursos totalmente diferentes, porque isso vai vos complicar na hora de vocês escreverem o vosso personal statement. Por exemplo, pessoal, tu és uma pessoa que aplicaste para várias universidades, né, para 5 universidades, e cada uma dessas universidades tu aplicaste para cursos totalmente diferentes, pessoal. Aplicaste para psicologia, aplicaste para sociologia, aplicaste para ciências da comunicação, Pessoal, fizeste aí uma salada russa. Na hora de tu escreveres o teu personal statement que tem a ver especialmente com o curso que tu vais fazer, tu vais ter muita dificuldade em escrever o teu personal statement, ok, pessoal? Por exemplo, no meu caso, quando eu fui aplicar para as universidades através do UCAS, eu já sabia o curso que eu queria fazer. Claro que eu apliquei com algumas variações, porque cada universidade tem também a sua especialização, né? Então, mas só que eu não variei a essência do curso. Para uma, apliquei química geral, para outra apliquei química com nanotecnologia, para outra apliquei química com mais alguma coisa e assim foi indo, ok, pessoal? Eu não apliquei, por exemplo, para uma universidade apliquei para química, para outra apliquei para biologia, para outra apliquei para geologia, para outra apliquei para matemática, uma coisa assim parecida. Não, pessoal, eu apliquei para cursos de química com especializações diferentes, ok, pessoal? Mas a essência do curso era o mesmo, com apenas variando a especialização, ok, pessoal? Então, quando eu fui fazer o meu personal statement, eu foquei muito naquilo que era o núcleo do curso, que era química, ok, pessoal? Então, me facilitou muito fazer um personal statement personalizado para o curso que eu queria fazer, ok? Agora, você aplica para química, aplicas para biologia, aplicas para bioquímica, aplicas para microbiologia, tudo bem que são cursos, né, que não são tão distantes, mas quando tu fores fazer um personal statement, pessoal, vai ser muito difícil você fazer um personal statement que engloba toda essa salada que você fez aí, ok, pessoal? Então, vai ter que escrever, se você tiver a aplicar para cursos diferentes, você vai ter que fazer mesmo um personal statement bem generalizado, mas ao mesmo tempo colocar informações bem detalhadas, ok? Que agregam todos esses cursos que você citou, mas que não se aplica especificamente a um apenas, ok, pessoal? Então, eu queria deixar essa nota aqui. Pessoal, eu notei que o UCAS tem uma nova estrutura de como vocês vão escrever o personal statement. Na minha época, quando eu escrevi o meu personal statement através do UCAS, era simplesmente uma caixa aonde tu estruturavas o teu personal statement da forma como tu quisesses, mas colocando todas as informações necessárias, né, que pedia no personal statement. Mas
o UCAS ele estruturou essa parte do personal statement de uma outra maneira. Então, agora, atualmente, o UCAS tem estruturado 3 caixas, pessoal. Em cada caixa, você vai responder uma pergunta específica e vai ter que escrever, no mínimo, 350 caracteres, ok, pessoal? Pode ser mais do que isso, mas não menos que 350. Então, são 3 caixas que você vai ter que responder com perguntas diferentes e em cada caixa, o mínimo que tu podes responder são 350 caracteres, incluindo espaços também. Sendo que o total de todos os caracteres do teu personal statement não pode passar o limite de 4.000 caracteres. Ou quais são as perguntas que o UCAS quer que tu foques e que tu respondas nessas 3 caixinhas? A primeira caixa, pessoal, a pergunta é a seguinte. Eu tenho aqui uma anotação e eu vou ler. A primeira pergunta é: por que queres estudar este curso? Essa é a pergunta da primeira caixa. Na segunda caixa, pessoal, a pergunta é: como as tuas qualificações e estudos te preparam para este curso? A terceira pergunta é: o que fizeste fora da educação e por que são úteis para este curso? Então, pessoal, em cada caixa, tu vais ter que responder essas 3 perguntas, ok? Na primeira caixa, vais responder a pergunta número 1. Na segunda caixa, vais responder a pergunta número 2. Na terceira caixa, vais responder a pergunta número 3. Lembrando que em cada caixa, o número mínimo de caracteres que tu deves escrever são 350 caracteres, ok, pessoal? Esse é o número mínimo. Pode escrever mais, né? Porque até o limite, né, de tudo são 4.000 palavras, mas só que o UCAS ele não especifica quanto exatamente tu deves escrever em cada uma, só dá o número mínimo. Agora, o número máximo que tu deves escrever em cada caixinha não diz. Então, isso fica ao teu critério. Mas se eu fosse você, pessoal, eu tentaria, né, colocar aí uma média, ok, pessoal? Como é que vocês podem responder a estas perguntas? A primeira pergunta que tu vais responder na primeira caixinha é: por que tu queres estudar este curso? Nessa pergunta, pessoal, começa por falar a origem da tua motivação, a origem do teu interesse, desde quando tu eras criança. Podes dizer, desde criança sempre tive interesse em perceber como X, Y funcionam e daí eu tive mais curiosidade. Assim, pessoal, ok? E a seguir, começa por desenvolver o teu interesse, pessoal. Como podes dizer sobre uma aula específica que tu tiveste, algum projeto, começa por dizer alguma coisa, né, dentro da tua trajetória que te ajudou a desenvolver esse interesse, né, que você tem já desde criança. Mostra que o teu interesse desenvolveu ao longo do tempo, através de um projeto escolar, através de um livro que tu leste, através de aulas de laboratório, se calhar, de disciplinas que tu deste na escola, no ensino médio, no ensino secundário. Pessoal, começa por explicar que ao longo desse tempo, né, se o teu interesse é já desde criança, começa a demonstrar que ao longo desse tempo o teu interesse por esse determinado curso ou disciplina ou matéria simplesmente tem aumentado com o tempo, ok, pessoal? A seguir a isso, tu vais mostrar que tu tens uma compreensão do curso. Então, mostra que tu realmente pesquisaste quais são as matérias, quais são os módulos que esse curso oferece e podes enfatizar como a formação do curso, né, pode te ajudar a expandir o teu conhecimento. E podes fechar essa pergunta a dizer como este curso está ligado à tua ambição pessoal futuramente, pessoal, como, por exemplo, um trabalho, uma área de investigação, assim por diante. Na segunda pergunta, tu vais ter que dizer como é que as tuas qualificações e estudos te prepararam para este curso. Então, tu podes começar por responder às disciplinas que tu já deste anteriormente até ao momento da tua aplicação. Se tu queres aplicar para
para um curso de química, podes dizer que tu deste matérias como biologia, química, física, matemática, que normalmente são disciplinas muito relevantes para o curso de química. E também podes dizer que ao longo do teu estudo até o momento, tu tiveste que essas disciplinas te deram embasamento em termos teóricos e em termos práticos. Porque nós sabemos que no secundário e no ensino médio, né, pelo menos nos países europeus, tu fazes aulas de laboratório, tu vais já aprendendo, né, todo o conceito em termos de experiência de laboratórios, equipamentos e tudo mais em relação ao curso de química, pessoal. Então, tu podes dizer sobre as tuas aulas de laboratório que tu tiveste, sobre todas as teorias que tu já estudaste previamente. Então, isso é algo que tu podes começar por responder nessa segunda pergunta. A seguir a isso, pessoal, tu vais dar um exemplo específico, ok? Algo que realmente aconteceu. Por exemplo, fizeste um trabalho no teu curso que te chamou muita atenção, tu podes colocar isso como referência. Tiveste uma aula de laboratório, né, que tu te surpreendeste muito, ficaste curioso com alguma coisa que aconteceu. Também podes colocar, dar a referência, né? Colocas como algo palpável, algo que você fez, algo que você teve experiência. Aqui, pessoal, tu vais dar exemplos específicos, ok, pessoal? Sejam eles trabalhos, projetos, aulas específicas, aulas de laboratório. Então, tu vais aqui dar um exemplo específico que aconteceu contigo, que é realmente relacionado ao curso que tu queres fazer, ok? A seguir, pessoal, tu podes dizer sobre as competências adquiridas, ok? Tu podes dizer sobre que tu ganhaste análise crítica, que tu és competente em fazer investigações independentes, que tens capacidade de comunicação, trabalhar em grupo e assim por diante, pessoal. Tudo aquilo que tu adquiriste como experiência fazendo um projeto, fazendo uma aula de laboratório, um trabalho, tudo conta. Então, tu vais escrever essas qualidades, né, que você foi adquirindo ao longo do tempo. Para fechar essa caixa, tu podes concluir com leituras independentes que tu fizeste. Por exemplo, leste um livro individualmente, leste um artigo científico, fizeste um curso que é fora do teu programa curricular. Tu também podes estar a colocar dentro dessa caixinha, que é a segunda pergunta. A terceira pergunta, tu vais dizer o que é que tu fizeste fora da escola que é relevante para o teu curso. Então, nessa caixa, pessoal, tu podes estar a dizer sobre trabalhos voluntários que tu fizeste, se participaste em um projeto individual, também vais escrever, se trabalhaste, se ganhaste experiência de trabalho, né, antes de aplicar para o curso na universidade, também pode estar a escrever aqui, porque no Reino Unido, pessoal, é muito comum os alunos terem gap year, ok? Gap year é um ano que tu terminas o A-Level, que é como se fosse o ensino médio deles. Normalmente, os alunos, antes de ingressarem para a universidade, muito deles, pessoal, não todos, mas muito deles optam por fazer um gap year, que é ir para a indústria que eles escolheram trabalhar, ter experiência com a indústria e depois daí tomarem a decisão se realmente é isso que eles querem fazer como formação acadêmica, pessoal. Então tem muita gente que não vai direito para a universidade. Eles fazem o A-Level, depois fazem um gap year, né, que normalmente vão ganhar experiência de trabalho na área deles e depois eles voltam para a universidade e fazem realmente aquilo que eles querem fazer. Então, nessa caixa, pessoal, isso é algo muito relevante a ser dito, principalmente se você já ganhou uma certa experiência com a área na qual tu queres aplicar. Isso vai contar muito, ok, pessoal? Então, aqui nessa caixinha, você pode estar a dizer, mesmo que foi só um voluntariado, tu pode estar a dizer um trabalho, né, full time, também pode estar a dizer um projeto pessoal, podes estar a escrever também aqui nessa caixinha. Então, pessoal, tudo aquilo que é extracurricular, mas que tem a ver com o teu curso, então tu também podes escrever, ok, pessoal? Outra coisa que você também pode incluir aqui nesta pergunta é o que essas atividades extracurriculares
desenvolveram em ti, né? Por exemplo, podes falar que ganhaste, competências de comunicação, liderança, administração de projetos. Então, tu vais aí mencionando quais são as competências adquiridas durante essas atividades extracurriculares que tu foste fazendo ao longo da tua trajetória, ok, pessoal? Outra coisa que vocês também podem estar acrescentar nessa pergunta específica é falar sobre documentários que vocês assistiram, podcast que vocês viram, livros específicos que vocês queiram mencionar, que têm relevância para o curso que vocês querem fazer. Então, pessoal, coisas assim desse gênero vocês podem estar, né, cursos online também que vocês fizeram, vocês podem estar a dizer nessa caixinha. E para finalizar, pessoal, vocês podem dizer, né, como é que essas experiências, por exemplo, se você fez um trabalho, se você lê um livro muito específico, fizeste um curso, tu pode estar a dizer, a reforçar como é que essas atividades extracurriculares realmente te fizeram descobrir que é mesmo esse o interesse que você quer seguir na universidade, ok, pessoal? Então, aqui vocês vão finalizar, né, a dizer a importância que essas atividades extracurriculares vos ajudaram a tomar a vossa decisão, ok, pessoal? Então, é basicamente isso, como vocês vão estar a escrever ou a agrupar, né, ou a organizar o vosso personal statement, ok, pessoal? Então, se você chegar na situação de que, não fiz muita coisa, não sei o que é que eu vou colocar nas atividades extracurriculares, porque não tive muita, nunca trabalhei, nunca fiz nenhum voluntariado, nunca li um livro específico. Pessoal, tenta optimizar aquilo que você fez durante a tua trajetória, ok, pessoal? Aquilo que realmente foi relevante, ok? Mesmo que você não ache que é tão relevante assim, mas se tem a ver com o teu curso, então tente maximizar isso, ok? A teu favor, ok, pessoal? Mesmo que tiveres aí a inventar uma coisinha ou outra, não faz muita diferença, mas tente dar ênfase às coisas que você fez, né? E que vai dar a entender que é realmente esse curso que tu queres fazer, ok, pessoal? Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final do vídeo. Eu vou deixar um link do UCAS, que é a página oficial ou a plataforma onde vocês vão estar a escrever o vosso personal statement. E lá eles dão dicas, né, de como vocês podem escrever o vosso personal statement, como ele deve ser estruturado, as palavras que vocês podem usar. E agora, pessoal, vocês têm uma coisa que é a inteligência artificial, né? Então, o UCAS também, ele fala muito sobre o uso das inteligências artificiais para vos ajudarem no vosso personal statement ou uma outra coisa que vocês tiverem a fazer, ok, pessoal? Então, tenham muito cuidado em usar, por exemplo, o ChatGPT ou uma outra ferramenta para fazer o vosso personal statement, pessoal. Se vocês colocarem no ChatGPT e escreverem, faz um personal statement para mim, pessoal, claro que o vosso personal statement não vai ser aceito, ok? Uma coisa é você dar um comando para o chat escrever um personal statement para você. Outra coisa é você fazer o teu próprio personal statement e pedir para o ChatGPT ou uma outra ferramenta fazer reestruturar o teu personal statement para ter uma melhor clareza na informação, nas palavras, ok, pessoal? São coisas totalmente diferentes. Então, vocês que são da era do ChatGPT, que faz tudo por vocês, tenham cuidado com esse detalhe, ok? O meu conselho para vocês é façam o vosso personal statement sozinhos, ok? E se precisarem do auxílio de uma AI, né? Então vocês vão apenas pedir para reestruturar de uma forma mais clara, ok, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar o link do UCAS aqui na descrição e vocês podem dar uma olhada também no site do próprio UCAS, né, da plataforma.
onde vocês vão estar fazendo a vossa aplicação. Lá tem uma página dedicada com a informação simplesmente de como vocês podem estar a escrever o vosso personal statement, ok, pessoal? Então, é isso. Boa sorte com o vosso personal statement, pessoal. Desejo sucesso a todos e até ao próximo vídeo.